honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. Que o meu louvor possa ancorar meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E podemos sentar cantando o refrão do salmo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 18. Quem recebeu o jornalzinho em casa e quem está acompanhando aqui na matriz, pode ver que está escrito aí no cabeçalho, 18º domingo do tempo comum. Portanto, até agora caminhamos 18 domingos com esse tema, domingo do tempo, com esse título, domingo do tempo comum. Já é do conhecimento nosso, mas a gente sempre lembra que ao longo de todo o ano, a Igreja Católica nos apresenta 34 domingos com esse título, domingo do tempo comum. E é do tempo comum porque as coisas são comuns? É do tempo comum porque é uma forma que a igreja encontrou para dizer para cada um de nós: é tempo de caminhar na esperança. É tempo de caminhar na esperança, mas com uma certeza: Cristo ressuscitado caminha conosco. Cristo ressuscitado vai à nossa frente, preparando, abrindo os nossos caminhos. Cristo ressuscitado
vai atrás de cada um de nós, para que os nossos pés não tropecem nas armadilhas do mundo. Cristo ressuscitado vai ao nosso lado, sendo nosso companheiro nessa grande caminhada. Cristo ressuscitado vai acima de nós, nos abençoando a cada passo que nós vamos dando nesse mundo. Mas, sobretudo, esse Cristo ressuscitado vai dentro do coração de cada um de nós, nos santificando a cada dia, nos tornando mais próximos da realidade que é o reino de Deus. E nesse final de semana, nós somos convidados por Deus a sentarmos à mesa que o próprio Deus preparou para cada um de nós. E nessa mesa, Deus nos oferece um alimento que é capaz de saciar toda a nossa fome, que é capaz de saciar toda a nossa sede. E nós vamos compreender bem a partir da reflexão dessas 3 leituras que nós acabamos de ver. Qual foi a primeira leitura que acabamos de ler? Profeta Isaías, capítulo 55. Vamos entender um pouquinho a história, o contexto que foi escrito esse livro do profeta Isaías. Já aprendemos ao longo do ano que existiu 3 fases desse livro do profeta Isaías. A primeira fase foi antes do exílio na Babilônia. A segunda fase, durante o exílio na Babilônia. E a terceira fase, depois do exílio na Babilônia. Então, é o maior livro da Sagrada Escritura. Tem quase 70 capítulos. E nesses 60 e alguma coisa, e nesses 60 e poucos capítulos, são divididos em 3 partes. Antes, durante e depois. E essa história começa lá no ano 597 antes de Cristo. Quando os babilônios invadem Jerusalém, pegam ali no meio do povo as pessoas mais sábias, mais inteligentes, e enviam essas pessoas para o exílio, lá na Babilônia. E de repente, esse pessoal que foi para o exílio, dentro do coração achava que seria uma experiência de um final de semana. Seria uma experiência curta, que em pouco tempo retornariam para Jerusalém. Então lá no exílio começam a aparecer profetas dizendo que não. Dizendo que a experiência seria uma experiência dolorosa. Seria uma experiência em que muitos iriam perder a fé, iriam perder a esperança. E um desses profetas é o profeta Jeremias, que diz o seguinte: é melhor ajeitar as suas vidas por aí. É melhor construir as suas casas por aí. É melhor fazer as suas plantações, casem uns com os outros aí no exílio. Multipliquem, cresçam, aumente a população, senão vocês vão morrer de fome. Ou seja, o profeta Jeremias estava dizendo: se virem por aí, porque o tempo será longo. E aos poucos o povo vai se acostumando com aquela experiência, melhor, vai se adaptando com aquela experiência negativa. E passam lá 11 anos. Quando as coisas parecem que estavam caminhando para a normalidade, os babilônios voltam em Jerusalém, pegam o resto da população, levam para o exílio e destrói totalmente as cidades. A cidade fica em ruína. Gente, vocês prestaram atenção como o mal age? Aqui demorou 11 anos para agir. Aquele mal, o pior de todos os males, é aquele mal que se faz de amigo nosso. Aquele mal que convive conosco, às vezes procurando alguma parte da nossa intimidade, sendo amigo, sendo o companheiro de todas as horas, e num piscar de olhos, nos apunhala. Passou 11 anos, os babilônios descobrindo como era a vida lá do povo de Deus. E retornam em Jerusalém, pegam todo mundo, levam para a experiência do exílio e destroem totalmente a cidade, para que não sobre nada. Olha como o mal é sorrateiro.
E lá no exílio passaram mais 40 anos. Então começa no meio do povo a surgir questões e dúvidas de fé. Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Por que é que Deus está permitindo que esse mal entre nas nossas casas? Será que Deus nos abandonou? Será que esse Deus que se mostrou tão forte, agora é incapaz de proteger o seu povo? Talvez seja esta a dúvida que esteja batendo no coração de muitos hoje, diante desse mal que está nos amedrontando. Será que Deus se esqueceu de nós? E aí nós podemos concluir: nada acontece na nossa vida se não tem a permissão de Deus, mas também a mão do homem. Muitos dos males que estão no nosso meio é fruto das escolhas erradas do próprio homem. Nós não temos o direito de colocar a conta em Deus. Nós escolhemos errado, nós trilhamos caminhos errados, nós somos ambiciosos, queremos dominar tudo, queremos prescindir de Deus. E a consequência de tudo isso é o mal, fruto das nossas escolhas erradas. Eu não digo todas, gente, por favor, não me entendam mal, mas grande parte dos males da humanidade tem origem no próprio homem. Foi o homem que decidiu. Lá no começo, o homem decidiu fazer errado. O homem decidiu ocupar o lugar de Deus. Deus não nos criou para sermos homens e mulheres doentes, homens e mulheres infelizes, homens e mulheres cheios de problemas. Deus nos criou para sermos felizes. E essa felicidade eu preciso alcançar a todo preço. E o segredo para viver essa felicidade é uma vida justa, é uma vida reta, é uma vida santa. Então o povo começou a se questionar: será possível que Deus não tem mais poder para nos proteger? E aí o povo começou a ficar dividido. Uns acreditavam que Deus tinha abandonado o seu povo, e os outros sonhavam que um dia Deus poderia intervir de novo na história. Um dia Deus viria salvar o seu povo. E é nesse contexto que aparece essa primeira leitura que nós acabamos de ler, profeta Isaías, que se esforça muito para consolar o povo, que se esforça para anunciar a libertação, anunciar que o templo de Jerusalém seria reconstruído de novo, anunciar que o povo deixaria de ser escravo, anunciar que o povo marcharia rumo à liberdade, anunciar que Deus viria salvar o seu povo. É por isso que ele começa a primeira leitura usando a imagem de um banquete. E o que é que ele diz no comecinho da primeira leitura? Podemos acompanhar juntos aí. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Meus irmãos, vejamos bem, 40 anos estavam vivendo lá, e de repente o profeta diz: venham fazer tudo isso sem precisar muito esforço. É difícil para um povo que passou 40 anos no exílio, que aprendeu a viver por ali, agora ter que sair e voltar para a sua terra. Muitos já estavam velhos. Mais uma vez eu retorno, mais uma vez eu digo: Deus não nos criou para situações em que nós somos prejudicados. Deus não nos criou para sermos infelizes. Portanto, eu não posso me acomodar com a minha infelicidade. Eu não posso achar: eu estou sofrendo, é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Deus nos criou para sermos felizes, e essa felicidade passa necessariamente por experiências dolorosas, mas eu preciso vislumbrar a minha pátria definitiva, que não é esse mundo, é o céu. Por esse mundo eu experimento dor, nesse mundo eu experimento sofrimento, mas no céu não. No céu, diz o profeta, haverá grande alegria.
No céu nós vamos encontrar as pessoas que passaram pelas nossas vidas e deixaram frutos, deixaram rastros de alegria. Muitas hoje estamos lembrando, porque partiram, já voltaram para a casa do Pai. E é essa felicidade que nós corremos atrás. Mas é preciso ter coragem de arriscar. É preciso ter coragem de ir ao encontro desse sonho. E quem tiver essa coragem, diz o profeta, Deus vai oferecer uma aliança eterna, que nada nem ninguém poderá romper. Olha que coisa bonita, gente. E aí a gente continua engatando já a segunda leitura, lá da carta de São Paulo aos Romanos, que nós estamos lendo já há mais de um mês. Esse é o último domingo que Paulo vai fazer uma reflexão sobre a salvação. Então, nesse final de semana, termina essa reflexão de São Paulo. E aí a gente recorda rapidamente como é que começou essa reflexão, o capítulo 8 da carta aos Romanos. Primeiro, Paulo dizia, todos viviam mergulhados no pecado, mas a bondade de Deus oferece a todos, de forma gratuita, a salvação. E essa salvação chega até nós por Jesus. E essa salvação, ela age dentro de nós pelo Espírito Santo. Portanto, Paulo está dizendo, é o Espírito quem dá força para acolher este dom, para que eu possa viver uma vida segundo o Espírito. E essa vida segundo o Espírito, diz São Paulo, me faz filho de Deus. Então, quem acolhe esta salvação se identifica com Cristo. Quem acolhe esta salvação percorre o caminho de Cristo, que não é um caminho fácil. É um caminho que muitos de nós vai percorrer na dor, ou está percorrendo na dor. Um caminho que vai ser percorrido no sofrimento, no abandono. E aí ele termina a reflexão dizendo, quem é que pode nos separar de tudo isso? É a segunda leitura, versículo 35 da segunda leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele elenca um monte de coisas que pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí nós podemos dizer a Covid, a doença. Será que isso vai nos separar do amor de Deus? Aí São Paulo está dizendo que não. Porque nós já fomos banhados pelo sangue precioso de Cristo. O sangue precioso de Cristo já lavou tudo isso da nossa vida. Nós já vencemos tudo isso graças ao seu sangue derramado por nós. E quando nós tomamos posse dessa certeza e desse amor, nós encontramos coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida, com serenidade, com tranquilidade, com o coração cheio de paz. Essa segunda leitura, meus irmãos, nos deixa muito claro que com Deus nós vamos vencer. Não importa quanto tempo vai durar a nossa batalha, mas se nós tivermos a coragem de colocar Deus junto conosco, diante de nós, a certeza que seremos vencedores é muito grande. Vamos vencer quantas batalhas o mundo colocar diante de nós. E por fim a gente olha rapidamente o Evangelho de hoje, o Evangelho, o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Até domingo passado nós líamos o capítulo 13, terminou o capítulo 13, nunca se esqueçam, o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus só conta parábolas, histórias, e nós vimos aquele monte de parábolas, aquele monte de histórias que Jesus contou para os discípulos, mas contou com uma intenção, mudar o coração dos judeus, colocar um pouco de amor no coração dos judeus. E aí Jesus percebe que aquele discurso não mudou em nada o comportamento daqueles que se achavam donos da religião. Então o que é que Jesus faz? Jesus continua com o seu discurso, mas agora o foco é outro. Não é mais os judeus, mas as pessoas simples, as pessoas de coração puro. Essas aceitam e seguem Jesus. É o Evangelho de hoje, onde Jesus ensina que tudo que nós temos é dom de Deus, por isso deve ser partilhado. Por isso
deve ser colocado a serviço dos outros. É desse processo que nasce o reino de Deus. Isso é muito sério, gente. O reino de Deus vai acontecer na nossa vida quando nós aprendemos a partilhar. E aí nós podemos colocar, mas partilhar o que se eu não tenho nada? Aqui não está dizendo somente de coisas materiais. Eu posso partilhar o pouco que eu sei, os dons que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, com aqueles que não têm. Quando eu aprender a fazer isso, já é a semente do reino de Deus crescendo no nosso meio. Mas nós percebemos que o mundo nos ensina ao contrário. Guarda para você o que você tem de precioso, que você pode ganhar alguma coisa lá no futuro. Não partilha com ninguém. É isso que o mundo nos ensina. Por isso o reino de Deus ainda não aconteceu. Mas quando eu aprender a partilhar aquilo que Deus me deu, tanto bens materiais, como partilhar os dons que estão lá no meu coração, aí o reino de Deus começa a crescer, começa a criar raízes, o mundo será um mundo mais humano, mais justo, o mundo será um mundo mais santo. E isso estava até no coração dos discípulos. Quando os discípulos viram aquela multidão, o que é que os discípulos disseram? Manda esse povo embora, para que eles possam comprar alguma coisa por aí. E aí Jesus tem aquela frase belíssima de dentro do Evangelho: dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. Com isso Jesus ensina que é responsabilidade nossa, é responsabilidade daqueles que seguem Jesus, dar de comer o pão material, dar de comer a alegria, dar de comer a esperança. Somos nós que devemos providenciar esses pães, o pão da alegria, o pão material, o pão da esperança, o pão da palavra. Hoje, dia do Padre, é dia de semear o pão da palavra. Santo Antônio dizia, nós precisamos de 3 pães na nossa vida. Nós precisamos do pão material, senão o nosso corpo não para de pé. Nós precisamos do pão da palavra, senão nós não conseguimos passar por esse mundo. E nós precisamos do pão da Eucaristia, senão a nossa alma perece. Nós precisamos desses 3 pães. Portanto, é responsabilidade nossa dar esses 3 pães. Se você não sabe dar o pão para o seu vizinho, dê o pão para o seu filho. Dê o pão da palavra para o seu filho. E assim nós vamos crescendo, fazendo com que essa rede seja jogada nesse mundo e alcance o maior número de pessoas. Vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que nunca nos falte o pão da palavra, mesmo em tempos difíceis, esses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, que nunca nos falte o pão da Eucaristia. Sem o pão da Eucaristia, a nossa alma perece nesse mundo. E aí quem dita as rédeas, quem dita as regras, é o mundo. E que não nos falte o pão material. Sem ele também, a nossa família, ela não consegue ir muito longe. Pão da palavra, pão da Eucaristia e pão material. São esses 3 pães que nós pedimos a graça de nunca faltar na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.